Olá, irmãos, graça e paz, que segunda-feira abençoada. Hoje eu tenho o privilégio de estar com vocês aqui compartilhando nessa live de oração, live que foi pensada, que foi planejada especialmente para você, que ainda não pode estar conosco no nosso culto de oração, que acontecerá logo mais às 19h30 na nossa igreja, na nossa amada igreja, na rua Professor Mairo Ramos, número 80. Então, você que não pode estar conosco, talvez porque você faz parte do grupo de risco e o protocolo imposto pelo governo ainda não concede essa liberdade para você, ou você que está viajando, você que não está aqui nas redondezas, ou você que não conseguiu se inscrever. Afinal, nós só podemos colocar 50 pessoas por culto até então. Eu queria te incentivar a continuar conosco durante toda essa live. A gente vai ter uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu queria te incentivar também a partir de agora a encaminhar esta live para todo mundo que você ama, para o pessoal da sua coinonia, para o pessoal do seu GE, para os homens de valor, para o pessoal da intercessão, do Desperta Débora, o pessoal do Ministério de Visitação. Eu quero te incentivar a convidar todo mundo da tua igreja, da tua família, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, você pode convidar os seus amigos e a sua família a partir de agora. O pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai ter um tempo de reflexão muito bom da parte de Deus para o meu e para o seu coração, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Olá, Isabel, tudo bem? Graça e paz. Eu queria te incentivar agora, meu querido e minha querida, a encaminhar essa live para todos do seu grupo de relacionamento, para que a gente tenha esse tempo tremendo na presença do Senhor. E à medida que você vai chamando e encaminhando, Lucas, como eu faço para encaminhar essa live para o pessoal que eu amo, os meus amigos? Você vai aí perto dos comentários, tem tipo uma flecha, um aviãozinho, e aí você pode encaminhar para quantas pessoas você quiser. Hoje eu tenho o privilégio de estar com vocês nesta live de oração, e eu tenho certeza que o Senhor falará muito ao nosso espírito, que o Senhor falará muito à nossa alma, que o Senhor vai nos nutrir espiritualmente. E antes de começar de fato, eu queria ler com vocês, para que Deus já comece a falar ao nosso espírito através da sua palavra revelada, lá em Romanos, a famosa doxologia de Romanos. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, a gente vai refletir a princípio. Eu não vou pregar neste texto hoje, mas eu queria refletir com os irmãos um pouco de início, em Romanos 11, do 33 até o final da doxologia, no versículo 36. Então abra sua Bíblia em Romanos 11, do 33 ao 36. Eu vou fazer essa leitura inicial, para que a gente logo mais também tenha um tempo de oração, enquanto os nossos amigos, nossa família, o pessoal da nossa igreja conseguem entrar. E tenho certeza que hoje vai ser um tempo muito especial. Então, se alguém puder digitar aí para mim e me ajudar, digite nos comentários Romanos 11, do 33 ao 36, para que as pessoas, quando entrem, elas não fiquem perdidas. Hoje a gente vai falar sobre planos frustrados. Eu ia falar um pouco sobre a nossa agenda e a agenda de Deus. Quando a gente planeja coisas e o Senhor às vezes não permite que aconteça. Então é sobre isso que nós vamos falar. E eu queria também, antes disso, ter um tempo de oração com você. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos teus planos, eu quero orar pelo teu futuro, eu quero orar pelo teu trabalho, pela tua família. Eu quero ter um tempo com você de oração hoje. Então, todas as pessoas que precisam de oração, eu queria pedir que você também chame para essa live, para a gente ter esse tempo muito especial, tá bom? Então, se alguém puder digitar aí para a gente nos comentários, Romanos 11, do 33 ao 36, esse vai ser o nosso texto inicial de hoje. A gente vai ter esse tempo sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, dos desígnios de Deus.
Amém. Tudo bem, Cícera? Tudo bem, Ítalo? Thaís está com a gente, Raquel, a Thaís Nutri, o Josenildo Nascimento, Mari, Flávia, sejam todos muito bem-vindos. A Maria Eduarda acabou de entrar conosco também, o reverendo Ednei também está conosco. E como dito, meu querido e minha querida, a gente vai fazer a leitura inicial deste texto, de Romanos 11, do 33 ao 36. Logo depois, eu farei também uma oração introdutória, e ainda dá tempo de você encaminhar essa live para todo mundo que você ama, para todo mundo que você quer bem, para todo mundo que precisa de oração. Eu quero orar com você hoje, mesmo que de forma remota. Eu quero ter esse tempo. Muito obrigado, Joana. Vou fixar aqui este comentário. Muito obrigado do fundo do coração. E eu acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia em Romanos 11. Eu quero ler esse texto maravilhoso da palavra de Deus com você. Escute com fé essa palavra que alimenta a tua alma. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quões insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto é um texto de adoração. Paulo, depois de, ao longo de 11 capítulos, falar sobre doutrina, falar sobre o homem, sobre o pecado, sobre salvação, sobre Israel, sobre santificação, depois dele perceber e discorrer sobre as doutrinas da graça, ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor, o Deus, autor e consumador da sua fé. E eu queria com você aqui agora também fazer uma oração de adoração, fazer uma oração de louvor, fazer uma oração de gratidão a esse nosso Deus maravilhoso. Então aí onde você está, na sala, no quarto, na cozinha, talvez até no carro, preste atenção no trânsito, mas ore conosco, ore de olhos abertos, ore sabendo que você tem um intercessor, o Espírito Santo do Senhor. Ore sabendo que o Senhor escuta as nossas orações. Ore sabendo que o Senhor inclina os seus ouvidos quando os justos, a sua igreja, clama, roga por uma intervenção divina. Eu queria orar com você agora, a este Deus maravilhoso, para que Ele haja em nosso meio, para que Ele transforme o nosso meio, para que Ele continue transformando o meu e o seu viver. Então, vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome. Tu é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus rico em misericórdia, rico em amor, rico em perdão. Continua a falar ao nosso espírito, que ao longo da reflexão de hoje, e logo mais também nós já te pedimos pelo culto de oração, Pai, acalenta a nossa alma, transmite esperança, comunica os teus atributos a nós, Senhor, que nós tenhamos cheios virtuosos, pródigos também em amor, pródigos também em perdão, pródigos também em misericórdia. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, sê com a nossa família, sê com o nosso emprego, sê com a nossa saúde, sê com os nossos negócios. Pai, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Ontem foi o primeiro dia da semana, mas hoje é o dia que nós começamos os nossos trabalhos, começamos os nossos estudos. Dá força para aquele que está cansado, reanima aquele que está abatido, que nós venhamos a trazer a nossa memória, que se a nossa alma está abatida, só o Senhor pode trazer renovo, só o Senhor pode trazer ânimo, só o Senhor pode trazer uma alegria constante, alegria plena na pessoa de Cristo Jesus. Nos abençoa,
Nos dá uma noite na tua presença, nos dá uma noite de intercessão, nos dá uma noite de clamor, nos dá uma noite de oração, oração genuína, não com vã repetição, não simplesmente para barganhar algo contigo, mas que nós venhamos, Deus querido, Pai amado, a entender que do teu trono, do trono da graça, emana tudo que nós precisamos, Pai. Que tudo que a gente faça, porque para tu e por meio de ti, Senhor, são todas as coisas, que a ti a nossa glória seja focada, que eternamente, de geração em geração, que a tua bênção esteja sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, porque o teu pacto é um pacto familiar, é para vós e para os vossos filhos. Se alguém aqui está assistindo essa live, tem algum filho, algum sobrinho, algum neto, Pai amado, que está longe dos teus caminhos, que está envolvido com coisas que não te agradam, que nós venhamos a colocar o joelho no chão, que a oração ela tem poder. E muito vale a oração do justo, muito vale a oração de uma mãe, muito vale a oração de um pai, muito vale a oração de um salvo em Cristo Jesus, porque nós não oramos nos nossos méritos, nós não oramos pela força do nosso braço, nós oramos mediados por Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte, aquele que no terceiro dia ressuscitou, aquele... Em nome de Jesus, amém. A nossa oração aqui foi interrompida, a conexão deu uma travada, mas esperamos em Deus que não mais atrapalhe, que não mais trave. Tudo bem, Marlene Costa? O John também está conosco. Irmãos, eu espero que tenha reconectado. Eu não sei por quanto tempo a gente perdeu, eu estava orando de olhos fechados. Então, se você está me escutando bem, se está legal o vídeo, o áudio, manda um feedback para a gente, comenta aí, tá legal, Lucas, não tá legal? Confesso que eu estava orando e acabei. Tá legal, né, Timóteo? Timóteo, tu vai ser o meu auxiliar hoje. Qualquer coisa tu fala aí, tá bom? Timóteo que é desenrolado nessa área, trabalha com mídias sociais. Então, ele vai me ajudar aqui hoje. Então, queridos, mas eu espero que a oração ela tenha pelo menos até a metade. Então, irmãos, como dito no começo, eu quero ter um tempo de oração com você hoje. Eu quero clamar ao Senhor pelos teus pedidos. E antes de partir para a nossa reflexão, eu vou tirar aqui o comentário. Logo mais eu vou colocar o texto que a gente vai refletir hoje. Eu queria que você deixasse aqui um motivo de oração. Se você quer oração por seu filho, pela sua família, pelos seus negócios, pela área financeira, pela saúde da sua casa, eu quero orar com você hoje. Eu quero clamar ao Deus que é capaz de reverter toda e qualquer situação. Então, deixa aqui teus comentários, a gente já vai ter uma oração pelos pedidos que vocês deixarem aqui agora. Logo depois a gente vai refletir um pouco na palavra de Deus lá em Tiago. E depois a gente vai encerrar com mais algumas orações. Eu tenho que correr para a igreja, que eu também pregarei hoje no nosso culto de oração, não só na live. Seja bem-vindo, João. Então, a gente vai orar pela saúde de Carmen, a gente vai orar também por Marlene, a gente vai orar mesmo pela sua vida. E o poder não está na minha oração. Eu queria te lembrar isso. Eu queria te contar um segredo. O poder também não está simplesmente na tua oração. O poder está no Deus que responde às nossas orações. Esse que é um Deus Emanuel, é um Deus cuidadoso, é Deus de longe, mas também é Deus de perto. É o Deus que criou o universo, é o Deus que nos criou, é um Deus que se importa conosco. Se importa porque nós fomos comprados por um alto preço. Nosso valor não é intrínseco a nós, nosso valor é conferido por Cristo Jesus, pela sua justiça imposta a nós. A gente vai orar também pela saúde da mãe de Timóteo e por mais sabedoria. Timóteo, a gente vai falar justamente sobre isso hoje. A gente vai falar sobre sabedoria que Deus nos concede, sabedoria que Deus nos dá para entender que mesmo quando planos estão frustrados, mesmo quando nossa agenda ela não é cumprida, mesmo quando nossas metas não são alcançadas, Deus tem algo bem melhor para a nossa vida. Afinal, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ou como falava o saudoso reverendo,
Marcos Lins, a sua vontade é boa, perfeita e aceitável. Pelo ambiente de trabalho também da Viviane, da mãe de João, a gente vai orar por isso, vai orar por Cauã também. Então eu vou orar agora por todos esses pedidos. Eu vou torcer também e orar para que a internet não caia novamente, mas eu tenho certeza que o Senhor escutará as nossas orações, escutará o nosso clamor, porque Ele mesmo pede que nós venhamos a orar e orar sem cessar, orar em todos os momentos. E eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado que nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos pedir, nós podemos agradecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu queria te pedir pela saúde de Carmen. Renova a tua serva. Aumenta a imunidade da tua serva, Senhor. Que ela possa, Pai, em nome de Jesus, estar vencendo qualquer doença, sendo auxiliada pelo Deus que é o médico dos médicos, Pai amado. Eu queria também, Senhor, te pedir pela saúde da mãe de Timóteo, Pai. Eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe e o Senhor há de curá-la em nome de Jesus, Pai. Nós não oramos pela nossa força, nós não oramos pelo nosso mérito, nós oramos, Pai, mediados por Cristo Jesus, sabendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai amado. E é por isso que eu te peço pela saúde da mãe de Timóteo. Abençoa a tua serva, concede energia à tua serva, que os remédios venham a ter eficácia, ou que ela venha a ser curada pelo teu sobrenatural, Pai amado. Eu também queria te pedir, Senhor, por sabedoria. Pai, a tua palavra fala, aquele que necessita de sabedoria que peça. E Timóteo agora está pedindo por sabedoria. Que ele tenha sabedoria para ser um homem segundo o teu coração. Que ele tenha sabedoria, Senhor, para ser um bom profissional. Que ele tenha sabedoria para também ser um bom filho. Que ele tenha sabedoria para gerir o seu tempo, os seus recursos, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar a família de Marlene de uma forma poderosa e tremenda. Grandes coisas o Senhor tem feito pela família dela e ela já reconhece, Senhor, isso. Continua a conceder bênçãos sem medidas. Abre as comportas do céu sobre a família da tua serva em nome de Jesus, Senhor. Pai, o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é o Deus que nos concede muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Eu queria te pedir, Pai, a tua paz e o teu agir sobre o ambiente de trabalho da Viviane e da casa dela também, ser com ela, ser com João, ser com toda aquela família tão amada por nós, Senhor. Pai, só o Senhor é capaz de mudar o quadro, mudar as situações, mover as circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua serva tão fiel que tanto trabalhou na tua igreja, Pai amado. Eu queria te pedir por Cauã também, por Isabel, por essa família tão amada, por essa mãe, por esse filho, Senhor. Pai, nós os amamos tanto, Pai, ser com Cauã, dá sabedoria, dá atenção nos estudos, dá foco nesse período que a gente tem vivido, que nesse recomeço de semestre, no segundo semestre, que ele venha a se adaptar às aulas remotas também, Senhor, e em nome de Jesus, ser com Isabel, ser com Cauã, derrama também, Pai, da tua paz, da tua sabedoria sobre os teus filhos, Pai. Eu queria te pedir também pela família de Cícera Silva. Oh Deus, a família é um projeto teu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança cada servo dessa família, o tio, a mãe que ainda não te conhece. Entra com conversão, que o teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. E para aqueles que já são salvos no Senhor Jesus, que eles venham desenvolver a sua salvação, que eles venham entender que a boa obra que o Senhor começou na vida deles, o Senhor também é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu queria te pedir por esta família tão amada, Pai. Ela crê no milagre do Senhor, ela crê na intervenção do Senhor, e nós oramos, Pai, aumenta a fé da tua serva também, para que ela venha cada vez mais depositar todos os seus medos e todas as suas ansiedades aos pés da cruz. Eu queria te pedir também, Senhor, pela libertação de Marcelo. Pai, liberta este homem, Senhor. Eu não sei do que se trata, mas o Senhor sabe.
Se for, Senhor, algo espiritual, que caia por terra toda a seta do inimigo, que ele venha a ser transformado, regenerado, que o sopro do Senhor venha a reavivar os pulmões espirituais do seu servo, que ele venha te servir, ser um homem segundo o teu coração. Pai, abençoa Marcos em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa ser com Marcos, servo tão fiel. Abençoa este homem, dá sabedoria a ele, Senhor. Que o Senhor possa renovar a sua saúde, que o Senhor possa dar a ele uma estratégia especial para remir o seu tempo e glorificar o nome do Senhor também com o seu tempo, Pai. Eu queria pedir por Adilson, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor é o Deus que é médico dos médicos. O Senhor é o Deus que nos tira do império das trevas e nos transporta para um reino de amor. Abençoa Adilson em nome de Jesus e toda a sua família, Pai. E a gente te pede, Pai, a gente te agradece. A gente te agradece, Senhor, porque o Senhor tem curado muita gente desta pandemia. O Senhor tem curado muita gente do Covid-19 e de tantas outras doenças. Muito obrigado porque o filho do Dalton Rodrigues, Senhor, ele saiu da UTI, que ele está em casa. Muito obrigado por esta vitória. Muito obrigado pela vida de Arthur. Continua abençoando em plena recuperação, Senhor. Ser com Arthur em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa Gledson e toda a sua família. Abençoa Ana Carla, Pai. Abençoa, Senhor, todos os teus servos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu queria refletir com vocês agora. O tempo ruge. Eu preciso estar na igreja um pouco depois das 19 para nosso culto de oração. Abençoa Kel também em nome de Jesus. E eu queria refletir com os irmãos lá na carta de Tiago. Então abra sua Bíblia lá em Tiago, vá lá para o finalzinho do Novo Testamento. A gente vai refletir numa passagem que eu gosto bastante, passagem que eu costumo ler com certa recorrência, para que o Senhor venha trazer à minha memória as verdades contidas nela. Então abra sua Bíblia em Tiago, a gente vai refletir nesse texto tão querido de Tiago, capítulo 4. Tiago tem 5 capítulos, a gente vai refletir no seu penúltimo capítulo, Tiago 4, do verso 13 ao verso 17. Então abra sua Bíblia em Tiago 4, do verso 13 ao verso 17, e eu quero refletir com vocês sobre a agenda de Deus. Então eu queria pedir para você que você venha a digitar aqui, qualquer um de vocês, pode ser até o próprio Timóteo, digita aqui para quem chegar agora não fique perdido, Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Então, se alguém puder digitar, enquanto você digita, eu vou pausar esse vídeo para mudar dos dados móveis para o Wi-Fi, para ver se melhora a nossa conexão, tá bom? Então o vídeo vai pausar por alguns instantes, é só o tempo de eu mudar a alimentação da internet. Voltamos, esperamos em Deus não travar mais a nossa internet aqui. Então, se alguém puder digitar para a gente, Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Enquanto vocês vão digitando, eu vou ler a palavra do Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá por um ano. Negociaremos e ali teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e de toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Marcos, eu vou pedir só para você completar. Você vai colocar Tiago capítulo 4, feito você bem colocou, do verso 13 até o 17, tá bom? Irmãos, tem um filme que eu gosto bastante. E o nome desse filme é O Náufrago. Filme muito conhecido, mas também muito antigo. É um filme que completa neste ano 20 anos da sua estreia nos cinemas. É um filme que trata a história
de um dedicado funcionário da FedEx, um homem chamado Noland, Chuck Noland. E ele era um homem muito atarefado na FedEx. Era um homem muito envolvido com o trabalho, sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa, por vezes abdicando e sacrificando a família por conta dos seus planos, das suas metas e tudo que tinha para realizar no seu trabalho. Certo momento, ele pega um avião para uma determinada localidade, muito longe, e este avião ele cai. Este avião ele cai no mar e este homem é o único sobrevivente deste acidente. Ele consegue chegar até uma ilha e fica nessa ilha, e eu falarei um pouco mais dessa história logo mais. Mas assim como Noland, eu e você, por vezes, temos 1000 planos, mas parece que quando a gente está na execução destes planos, o avião cai, nós ficamos sem saber o que fazer. Eu e você, por vezes, planejamos muito, temos várias metas, vários propósitos. Ano que vem eu quero ter um carro, ano que vem eu quero investir, ano que vem eu quero comprar um apartamento novo, eu quero imobiliar a minha casa, ano que vem eu quero fazer isto e aquilo, ano que vem eu quero viajar. Mas, por vezes, nossos planos são frustrados. Quantos de nós, ao longo dos últimos 4, 5 meses, tivemos os nossos planos frustrados? Quantos e quantos planos tiveram que ser deixados de lado devido às consequências da pandemia? Consequências financeiras, saúde, enfim. Mas a palavra do Senhor tem uma palavra, tem uma esperança para o teu coração em uma situação como essa. A palavra de Deus tem um renovo para a tua vida, que tinha um plano para este ano e esse plano não conseguiu se concretizar. A palavra de Deus tem uma resposta. A palavra de Deus vem a te conceder, como dito, esperança. Eu queria refletir com os irmãos, nos próximos minutos, sobre a agenda de Deus. A agenda de Deus que, por vezes, é diferente da nossa agenda. Esta carta é fantástica. 5 capítulos apenas, mas que muito nos ensina. Tiago é uma carta extremamente prática, extremamente aplicativa, extremamente atual, relevante e assertiva, como toda a palavra de Deus. Ela é conhecida como Provérbios do Novo Testamento devido à sua aplicabilidade. Tiago, em quase cada versículo, tem uma lição para o nosso viver. Tiago fala sobre provação, Tiago fala sobre tentação, ele fala sobre fé, ele fala sobre a tolice que é a acepção de pessoas, ele fala sobre fé, ele fala sobre obras, ele fala sobre a fé sem obras como a fé morta, ele fala sobre o cuidado que eu e você devemos ter no nosso falar, com a nossa língua, ele fala sobre submissão, ele fala sobre a submissão que eu e você devemos ter à palavra de Deus. Em todavia, e em toda a nossa vida, nós devemos viver preparados para cumprir a vontade de Deus. Mesmo que esta vontade, ela não se encaixe com os nossos planos. Mas nós precisamos entender que os nossos planos, eles não chegam nem aos pés dos planos do Senhor. O público original desta carta era a igreja de Jerusalém que estava dispersa. Provavelmente devido à perseguição religiosa por volta do ano 44 do primeiro século. O povo dali, os cristãos de Jerusalém, eles fogem. Atos 8 nos relata isso. E Tiago envia para a igreja, para os irmãos que estão na dispersão, feito o versículo 1 nos ensina. E ele nos ensina sobre os nossos planos também. Eu conheci um missionário por volta de 2015, um homem de Deus. A gente chamava ele de Marcelão. 2 metros de altura, um homem forte. E Marcelão, certa vez, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Marcelão, certa vez, disse: quer contar um plano para Deus? Quer contar uma piada para Deus? Conta os teus planos para Ele.
Eu vou repetir para você. Você quer contar uma piada para Deus? Conta os teus planos para Ele. Eu e você, por vezes, nos achamos donos da nossa vida. Nós achamos que nós temos a rédea na nossa história. Mas a realidade é outra. O dono da nossa vida é o Senhor Deus. Quem tem a rédea da nossa história é o Deus não só deste século, mas de todos os séculos. É o Deus soberano e criador, é aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que nos concedeu vida. Este é o Deus que cuida da minha e da tua vida. Este é o Deus da nossa história. Eu queria ler com você novamente o versículo 13 e 14. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos e ali teremos lucro. Como sabem o que será da vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O texto ele já começa com uma advertência, uma chamada tipo holofote. Prestem atenção. Prestem atenção, porque mesmo salvos em Cristo Jesus, como eu e você somos, mesmo com vários anos de igreja, com muito tempo de culto de oração, nós precisamos trazer isso à nossa memória. Nós fazemos muitos planos e nos esquecemos de entregar estes planos ao Senhor. Eu vou dar um exemplo disto. Como os irmãos sabem, eu sou líder da juventude da nossa igreja. Junto com mais alguns irmãos, o Senhor me concede esse privilégio. E por vezes a gente recebe, conversando com um jovem, conversando com um adolescente, eles querem namorar com alguém. E ao invés de perguntarem a Deus se aquele menino, se aquela menina, se aquele rapaz, se aquela moça é de fato alguém para que eles namorem, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles já pedem que Deus abençoe o namoro. Eles não querem saber se devem ou não namorar. Pai, abençoa esse namoro. Eles colocam, como diz o ditado, o carro na frente dos bois. E eita, esse é só um problema do jovem, só um problema do adolescente? Não. Por vezes eu converso isso com adultos. O adulto, ele não pergunta a Deus qual deve ser o seu trabalho. Ele, quando aparece a primeira vaga, ele: Deus, abençoa este trabalho. Perceba como eu e você, nós invertemos a ordem dos fatores. E neste caso aqui, ela altera sim o produto. Queridos, a nossa vida, ela é guiada, coordenada, regida, gerada pelo Deus da nossa salvação. Nós devemos buscar a este Deus em todos os momentos, no ordinário da nossa vida, no nosso cotidiano. Nós precisamos buscar ao Senhor para que Ele nos conceda sabedoria para tomar decisões. Sabedoria para estruturar os nossos planos, desejos, metas e estratégias. Eu e você precisamos buscar ao Deus que é infinitamente sábio para ter sabedoria do nosso viver. E tanto é que eu e você, nós queremos tomar o lugar de Deus na nossa vida. Por vezes, nós vivemos uma verdadeira egolatria. Nós nos auto-idolatramos. E isto não é novidade do nosso século. Isto não é uma novidade da nossa geração. Sabe quem assim era? Adão e Eva. Adão e Eva pecaram porque eles quiseram tomar o controle da história. Eles quiseram serem o Deus, serem que nem Deus. E assim eles foram tentados. Sabe quem também quis ser que nem Deus e foi muito orgulhoso? Satanás. Ele era um anjo de alto escalão. Isaías nos fala, Ezequiel nos fala. Mas ele quis sentar no trono de Deus. Por conta do pecado, do orgulho de Satanás, ele e uma terça parte dos anjos caíram. Por conta do orgulho de Adão e Eva, eles e toda a humanidade caiu e se encontra em natureza pecaminosa totalmente depravados. Por conta do seu orgulho, você e a sua família podem cair.
O orgulho precede a ruína, mas a sabedoria precede a plenitude de vida na pessoa de Cristo Jesus. Nunca esqueçam, nunca, que o orgulho, ele precede a ruína. Mas a sabedoria que vem do alto, ela nos concede os princípios, o norte para o nosso viver. Busque sabedoria. Deixe o orgulho de lado. Mortifique o orgulho. O orgulho nunca trouxe nada de bom para o homem. E não é agora que ele vai trazer. O orgulho, ele cega o ser humano para a sua realidade, de uma forma que ele não vê a futilidade dos seus planos. Nós fazemos planos e falamos como se fôssemos senhores da nossa vida. Durante a vida e ministério de Jesus na terra, Tiago não via como Deus. Mas depois da sua ressurreição, ele não foi só convertido, mas também viveu toda uma vida de entrega a Jesus, até ser brutalmente torturado e morto na década de 60. Eu e você, assim como Tiago, assim como Jesus Cristo, precisamos ter uma vida de entrega, uma entrega completa. E esta entrega deve incluir também os nossos planos, as nossas programações, as nossas estratégias e as nossas metas. Nós podemos pensar, nós devemos planejar, mas pegar este planejamento e colocar aos pés da cruz. Você talvez esteja planejando como vai se reerguer nesta crise. Como será o futuro da sua empresa? Como será o futuro da sua família? Como serão os planos para que você saia desta crise? Planeje, pense, mas coloque aos pés da cruz. Coloque debaixo da sabedoria do Senhor. Não peça simplesmente para Deus abençoar depois que já está feito. Chame Deus para que Ele te dê sabedoria para planejar de forma sábia, de forma plena, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as coisas desta terra. Afinal, eu e você precisamos ter os olhos fixos e fitos na presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, e Deus, e o Santo Espírito, a Trindade, ela nos dá tudo o que nós precisamos. Deus pensou em nossa redenção. Cristo nos redimiu e o Espírito Santo nos sela. Ele pensou em tudo. Ele pensou no maior dos problemas que nós não poderíamos resolver. Ele também vai te dar sabedoria para que você conceda os problemas da tua vida. Busque ao Senhor. Busque este Deus, Deus infinito em graça e em perdão. Ele há de nos conceder esperança, plenitude, bem-aventurança, perdão, misericórdia e amor. Creia nesta verdade, porque quem te diz isso não sou eu, é o Deus falando ao teu coração nesta segunda-feira à noite. Irmãos, eu gosto muito de Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Hoje, o se Deus quiser virou um jargão evangélico, um jargão cristão como um todo. Mas eu e você precisamos viver o se Deus quiser de forma verdadeira. Não de boca para fora, não como vã repetição, não como jargão cristão, mas eu e você precisamos entregar todos os nossos planos a este Deus que coordena a nossa história, que se preocupa com o nosso levantar e com o nosso deitar. É um Deus que está conosco em todos os momentos. Ele é o Deus Emanuel. Não esqueça disso. O que eu e você devemos dizer é o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando e seus planos serão pretensiosos. E toda presunção como esta, ela é maligna. Lembre-se que é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Irmãos, segundo o teólogo Simon Kistemaker, o pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns que os cristãos praticam. Eu e você oramos pouco.
Martinho Lutero certa vez disse: eu não consigo viver um dia se antes de levantar para fazer as minhas atividades eu não passar 4 horas orando. Certa vez chegou um grupo de estudantes na casa de John Wesley, o famoso avivalista norte-americano, e do lado da sua cama, no tapete, tinham as marcas dos seus joelhos. Quanto e quando eu e você temos orado? Nós oramos pouco, porque nós achamos que nós controlamos a nossa vida. Matthew Henry, o famoso pastor presbiteriano do século XVII, ele disse: todas as vezes que Deus tenciona exercer misericórdia sobre o seu povo, antes de tudo, Ele leva o seu povo a orar. Eu e você precisamos orar. Orar sem cessar, clamar ao Senhor, agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor, o Deus que coordena a nossa história. Nós não podemos viver a nossa vida como um estudante crente relaxado. E me permita dar uma explicação. É aquele que vai fazer uma prova e não estuda para fazer a prova, e C de Cristo, D de Deus, A de Amém, B de bênção e E de Espírito Santo. É aquele crente que não se planeja, que não estuda. Nós devemos nos planejar, mas entender que em fins últimos, quem nos abençoa é o Senhor que controla a nossa história. Ele que nos concede bênção sem medidas. E de uma forma muito objetiva, partindo para o final, eu queria te incentivar a reconhecer que o dono da tua vida é o Senhor Deus e não é você mesmo. E em segundo lugar, redefina a sua forma de programar e planejar. Planeje segundo a vontade do Senhor. Planeje buscando direcionamento no Senhor Jesus Cristo. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quando Noland, o personagem do náufrago, consegue sair do seu isolamento naquela ilha, muita coisa tinha mudado. Todo o ativismo dele não resultou em muita coisa. Quando nós sairmos do nosso isolamento, nós já estamos vivendo um retorno gradual das atividades presenciais. Nós vamos entender que quem controla a nossa história não somos nós. É o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Reconheça que o Deus da tua salvação é o Senhor que te abençoa e te guarda desde Sião. E Ele concede paz. Paz para a nossa vida. E como termina o Salmo 128, é também o meu desejo para nós nessa noite, que a paz seja sobre Israel, que a paz seja sobre nós. E a paz, naquele conceito, não é simplesmente uma ausência de espírito, mas é o shalom de Deus, abençoando toda a esfera da sociedade, todos os âmbitos e todos os seres. Que Deus nos conceda paz, paz para reprogramar, paz para planejar, paz para lançar metas neste novo normal, nesta nova realidade, mas sabendo que tudo em fins últimos está no controle do Senhor. E esse é o nosso desejo para você, meu irmão. Reconheça que o Deus Criador é o Deus da tua história e Ele te sustenta em todos os momentos. Eu queria saudar todos aqueles que entraram no final, o Belone, a Liliane, que Deus vos abençoe ricamente também. E que o meu desejo é que Deus continue a te abençoar. Eu queria orar com você nesse momento. Orar para que Deus continue a nos abençoar. Que Deus continue a conceder graça para a nossa vida. Para que a gente venha a viver os nossos dias com o alvo de glorificar ao nome do Senhor. Então, se você chegou depois e ainda não deixou aqui o seu pedido de oração, você pode deixar o seu pedido de oração agora. Que eu vou orar por você, orar pela sua família, que nós só temos agora mais 8 minutos de live, tá bom? Então, eu queria que você deixasse aqui os seus pedidos. Eu quero orar por você, orar por Eli Maciel, orar pela Raquel novamente, orar pela Érica, orar por Marcos, meu irmão tão querido, tão amado. Então, eu vou orar por você. E eu queria, antes de orar especificamente pelo que você aqui deixar, eu queria também orar por esta mensagem, para que o Senhor continue a aplicá-la em nosso coração. Deus amado, Deus querido, Deus bondoso, Deus maravilhoso,
aplica essa palavra à nossa alma. Aplica esta palavra ao nosso espírito. Nos ajuda a planejar, a estabelecer metas, mas saber que o Senhor pode mover os nossos planos, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor escreve certo em vidas tortas, e estas vidas tortas é a nossa vida. Nós achamos que controlamos a nossa vida, mas uma quarentena nos deixou trancados dentro de casa, uma pandemia, apesar de toda a tecnologia que nos é imposta. Senhor, nos abençoe e nos guarda desde Sião, em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer a oração aqui agora também por Tiago, para que ele, em nome de Jesus, tenha prazer em retornar para a igreja, para a comunhão dos santos. Orar pela cirurgia que Érica, a gente vai orar em nome de Jesus. Essa cirurgia vai ser bem sucedida pelos olhos da fé, nós já sabemos disso. Eu queria orar também pela família de Mari, pela sua saúde, da família dela, pela sabedoria, pela família de Kel também. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, abençoa a família de Mari. Pai, abençoa a tua serva em nome de Jesus. Ser com seu esposo, com sua família, em nome de Jesus, Pai amado. Dá saúde, abençoa as finanças, os medos, temores e ansiedades, Senhor. Abençoa também, Pai, a família de Kel. Concede sabedoria em nome de Jesus. Pai, abençoa a cirurgia. Que o Senhor haja, que o Senhor se utilize da instrumentalidade dos médicos e de todos aqueles que participarão daquele procedimento amanhã na vida de Érica Lopes. Que ela venha já na semana que vem contar das bênçãos e como a sua recuperação estará plena e também abençoada, Senhor. Pai, ser com Tiago, traz teu filho de volta, que ele entenda que o mundo não tem nada para oferecer de bom, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, ser com todo este povo. Abençoa a amada igreja presbiteriana de Candeias e todos que visitam a nossa live. O Senhor conhece a nossa palavra antes que ela chegue na nossa boca, Senhor. Ser com todo este povo em nome de Jesus. Que o teu amor seja constante, que a graça de Cristo Jesus se manifeste, que as consolações do Espírito também, Senhor, estejam sobre todo o teu povo. Esta é a nossa oração, é o nosso clamor e também de gratidão, porque nós sabemos que o teu plano é perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso me ausentar, eu estou em casa, vou correr para a igreja, pregarei logo mais no nosso culto de oração. E o meu desejo é que Deus te abençoe. O meu desejo é que você tenha uma vida de oração. O meu desejo é que você planeje tudo debaixo da soberania do Deus de Israel, do nosso guarda. Timóteo, eu te amo em nome de Jesus. Tua semana vai ser abençoada. Marcos, Deus está contigo e com toda a tua família. Não esqueça disso. Meu irmão e minha irmã, nunca esqueça. Deus está com você. Juliana, abraço para Júnior, abraço para tua filha amada, em nome de Jesus. Semana de vitória para você. Eli Pimentel, Isa Santos, louvado seja Deus pela tua vida também, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Eu não queria terminar. Camila, abraço em Júnior. Que Deus te abençoe a tua família tão amada. Abençoe também a tua mãe. Abençoe o teu pai. Abençoe Lucas, o teu irmão. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos. Até a próxima.